terça-feira é dia do nosso encontro. Eu sempre esqueço o microfone, é impressionante. E hoje eu estou aqui com o Fábio Rocha. Fábio Rocha é filósofo, pesquisador há mais de 25 anos. E o assunto hoje, galera, o assunto é forte, porque nós vamos falar sobre intraterrenos. Você conhece os intraterrenos? Nós vamos conhecer agora com o Fábio Rocha. Boa tarde, Fábio Rocha. Boa tarde, Lucimara. Prazer estar aqui com você. Obrigada pela sua presença, viu? Com todos que nos acompanham, uma honra estar aqui. Obrigada, viu? Professor, os intraterrenos, eles existem? Onde eles ficam? Olha, Lucimara, é importante que acho que para as pessoas entenderem o processo, fica muito no campo da fantasia se disser somente que existe, né? É importante que as pessoas entendam o motivo que esses seres foram parar, entre aspas, diremos assim, no centro da Terra, dentro da Terra, né? Houve todo um processo sempre comandado por hierarquias espirituais, né? Nós tivemos momentos evolutivos que antecederam ao que hoje é o planeta Terra, né? Nós fazemos parte de um verdadeiro sistema que não é só a Terra, tem outros planetas envolvidos. Saturno, Marte, Lua, a própria Terra, Mercúrio, Vênus, Júpiter. Então, todos esses planetas fazem parte de um processo que nós estamos envolvidos. É como um sistema, né? Desculpa, integrado. Para que houvesse hoje o que temos aqui, foi necessária uma estruturação pelas próprias hierarquias espirituais, né? Então, desde um desenvolvimento do que a gente chama de um plano mental, né? Para quê? Para que hoje pudéssemos pensar. Do mesmo modo que você precisa de matéria física para poder construir qualquer coisa que seja, é necessário uma matéria mental para podermos pensar. Isso começou lá atrás. Depois tivemos todo o desenvolvimento do que a gente chama de matéria astral, do plano astral, para que pudéssemos hoje ter os sentimentos e as emoções. Senão não teríamos, precisamos de matéria. Isso é construído por hierarquias espirituais, né? Depois, todo o desenvolvimento do plano vital, para ter a vitalidade que nos envolve e interpenetra, e o próprio desenvolvimento do plano físico. Então, isso sempre coordenado, sempre estruturado pela divindade, pelas hierarquias espirituais que fazem parte desse processo. Bom, o segundo passo, desenvolvimento dos reinos que hoje compartilham com a gente do dia a dia. Quais? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal, né? Então, tem todo um trabalho também aí desenvolvido por hierarquias. Quando chega-se o momento atual que nós estamos, que a gente diz que é o quarto momento evolutivo, o quarto dia de Deus, de um grande dia de Deus, tá? Quero só fazer um parênteses, que é o seguinte: tudo isso que eu digo não é um conhecimento meu. Esse conhecimento é da sabedoria iniciática das idades. Uma sabedoria multimilenar que se perde no tempo e que é a raiz de todas as religiões e de todas as filosofias, tá? Então, depois nós tivemos, agora, no quarto momento evolutivo, que é o desenvolvimento do reino humano, raças anteriores, onde a humanidade toda fazia parte daquela raça. Uma primeira raça chamada adâmica. Nem tão físicos éramos, porque o processo vem do mais sutil ao mais grosseiro, que está agora, por um retorno ao momento mais sutil, tá? Então, tivemos uma primeira raça chamada adâmica, depois uma segunda raça chamada hiperbórea. Também começou-se um pouco mais de densificação. Uma terceira raça, lemuriana, aí já começa as pessoas já saberem um pouco do que foi a Lemúria, né? Seres altíssimos, com um olho no centro da testa, né? Que teve uma fase de convivência com os próprios dinossauros. Depois, uma quarta raça, também muito conhecida, que é chamada raça Atlante. A grande Atlântida conhecida, que hoje, inclusive, foram encontradas, já não é mais, isso já é público, ruínas abaixo dos oceanos, né? Dentro dos oceanos, né? Então, nesse momento, até aí, a divindade, ela está e estará conosco dentro desse processo evolutivo, nos dando as tônicas, ajudando o processo para que a humanidade vá avançando. Só que na Atlântida, teve 4 cataclismos lá, né? Por conta de erros da própria humanidade. Então, a divindade estava lá presente. Por terem pisado na bola, houve guerras terríveis que ocasionaram a humanidade perder
o privilégio de ter essa mesma divindade, esses deuses, e quando eu digo deuses, é a multiplicidade do Deus único e verdadeiro. Esses deuses tiveram que se interiorizar. O que estava fora, essa divindade, como ela precisa permanecer no processo, nos auxiliando, e por conta dos erros e pelo livre-arbítrio do ser humano, ela se interiorizou. É a partir desse momento que surgem os mundos internos, porque até então não havia. Entendi. Deixa eu só lembrar minha galerinha aqui do Face que está assistindo a gente, do Instagram que está acompanhando a gente, que o Instagram é @lucimaraparisi. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos aqui, demaistv.com.br, e o Fábio Rocha vai esclarecer, tá? Fábio, eu quero ser mais direto, eu quero ir neles, nos intraterrenos. Tá. Eu quero saber como é que eles são, como eles vivem, se eles estão lá e vêm para cá, se existem alguns que só ficam lá. E eu quero saber essas coisas. Tá. Conta aí, direto. Olha, esses seres, então, essa divindade, esses deuses que se introjetaram, né, a partir daí surgiu o que é chamado o governo oculto do mundo, né, no sentido de zelarem por isso. Né? Qual seria esse governo oculto? Toda essa divindade que se introjetou. Entendi. Ela precisou ela precisa permanecer. Eles são o governo oculto. Eles são o governo oculto do mundo, que tem outros nomes mais, diríamos, profanos, ou seja, mais abertos ao público, que é a Grande Fraternidade Branca, e tem outros nomes também que equivalem a esses seres. Então, o que acontece? Como é que passou a ser esse intercâmbio, já que eles não estão na face da Terra? Como é que passou a ser, então, esse intercâmbio para que permanecesse junto da gente? Né? E onde eles ficam? Vou explicar. Então, surgiu o chamado itinerário de Ió, que é o itinerário da evolução humana. Esse itinerário começou no Polo Norte e terminará no Polo Sul. Ele vem volteando a Terra de Oriente para Ocidente. Em determinados momentos, há uma eclosão, há uma manifestação de um ser dos mundos internos que vem à face da Terra para novamente implantar a tônica para que a humanidade não se perca. Então nós tivemos diversos seres que vieram para cá. Jesus, o próprio Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico muito conhecido, o próprio Jesus Krishna, Manco Capac, Siddhartha Gautama, entre tantos outros. Todos esses seres são os seres dos mundos internos. Eles não vêm de algum lugar do cosmos. O momento evolutivo agora é aqui e eles estão aqui para coordenar o nosso processo. Então, esse processo tem um começo, meio e fim, dentro desse grande dia de Deus, que é de 4.320 bilhões de anos. Nós não estamos nem na metade, nós estamos a 1.955.884.817 anos. Quais são as aparências dele? Como que eles são? Existem diversos tipos. É verdade que existem alguns que permanecem no centro da Terra, que eles ficam lá, não é isso? É intra? Dentro do universo. É intra. E alguns vêm para cá ou para outros universos e alguns não saem de lá. É verdade? Olha, nós aqui, eu, você, Lucimara e todos nós, inclusive todos que estão nos vendo, nós estamos aqui agora em 4 corpos, em 4 dimensões simultâneas. 4 dimensões simultâneas. Nós estamos na dimensão física, na dimensão vital, porque temos vitalidade, na dimensão astral, porque temos emoções e sentimentos, e na dimensão mental, porque pensamos. Então, são 4 dimensões. Essas dimensões, elas permeiam todo o nosso sistema. Né? Então, tem seres dos mundos internos que a gente diz que são seres não físicos. Porque eles estão nos outros 3 corpos que a humanidade também tem, que é o chamado corpo causal, que é a nossa causa, é aquilo que é o nosso Deus interno, o nosso Cristo interno, que são 3 corpos chamados de mente abstrato ou mente angélica, que é a mente que a humanidade tem que buscar agora, com trabalho, com a sua dedicação. Tem um outro corpo chamado de corpo búdico ou um corpo de intuição, e um outro corpo chamado corpo átmico, que é um corpo de percepção crística ou de vontade divina. Né? Esses seres, os mundos internos não físicos, eles estão nesse corpo causal. Eles não têm esses corpos que a gente tem, esses 4 corpos, que é muito limitado. É um corpo que não nos propicia agirmos da maneira que queremos. Né? Tanto é que acredito que você e praticamente todo mundo tem essas experiências quando dorme. Quando a gente sai do corpo, você vê que você tem uma mobilidade muito maior. Né? E utilizando-se de um corpo que não é tão potente, que é o corpo astral. Imagine eles utilizando-se de corpos superiores, os corpos do próprio eu superior, que é o corpo, como eu falei, mente angélica,
búdico e átmico. Então, eles existem e estão em determinadas regiões dentro da Terra que são de dimensões energéticas, né? Porque existem os mundos interiores, mas existem os mundos exteriores. O que significa isso? Quando as pessoas morrem, de modo geral, elas vão, num primeiro momento, para os mundos exteriores, ou seja, acima da camada da face da Terra. É para cima. O astral está para cima. São 7. Daí você tem os subníveis do astral e do mental, para cima, numa grande proporção, né? Que chega assim, até o limite da Lua, diríamos assim, todo esse espectro de dimensões e de variações de dimensões, subdivisões. E essas dimensões são frequentadas só por seres quem vai daqui? Que saíram daqui, que desencarnaram aqui, ficam na face da Terra durante um período, até se desfazer, o corpo se desfazer, os que estão um pouco mais atrasados, alguns já se desprendem mais rapidamente, mas a tendência é subir para o astral e para o mental. Só que aqueles que já estão no caminho evolutivo, já estão buscando o seu melhoramento contínuo, buscando realmente valores de ética, de justiça, de moral, de bons costumes, buscando transformar todo o seu conhecimento em sabedoria, agindo a favor da melhoria do todo, esses seres, eles passam por esse astral e mental de uma maneira muito rápida. Há uma segunda morte no astral, uma segunda morte no mental, e aí passam para os mundos internos. Alguns, poucos, passam para os mundos internos, e lá a gente tem outras dimensões que têm a ver com aqueles corpos que eu acabei de falar, com o corpo mente angélica, intuitivo e búdico. A maioria da humanidade não está nesses corpos, ainda não consegue acessá-los, porque precisa muita consciência, precisa muita reforma interna para conseguir acessar. Aí sim eles conseguem descer. Aí você tem então alguns mundos internos. Você tem o mais próximo da face da Terra, que chama-se mundo de Badagas. O mundo de Badagas é o mundo que antecede o que vai acontecer aqui no plano físico, que é um mundo como se fosse um mundo de experienciação, né? Depois você tem um pouco mais para dentro o mundo de Duat, ou o chamado mundo das grandes bibliotecas, onde está o conhecimento de toda a humanidade ao longo do tempo, tem registro de todo o passado e um pouco de registro de futuro também. Aí você tem o mundo de Agartha, o mundo já para o centro da Terra, o mundo de Agartha, o mundo verdadeiramente dos grandes mestres, de todos esses mestres que as pessoas falam, é lá, os adeptos da boa lei lá residem, e é o controle, é o que ajuda o controle planetário. E o centro da Terra, como Shambhala, é o núcleo, é a unidade onde está o próprio rei do mundo, a força de Melquisedeque, como planetário, como comandante de todo o processo. E, Fábio, qual é a aparência desses seres? Como eles são? Tem diversos tipos também, né? Os energéticos, o próprio nome diz, são energéticos. Muito embora as pessoas que conseguem... Eu posso encontrar um deles aqui? Dependendo do teu grau de consciência, da tua busca interna, sim. Né? Mas como que às vezes tem gente que é assim, super simples, não tem grau nenhum e encontra? É aí que está. Se não tiver num momento evolutivo propício, pode achar que encontrou, mas não encontrou. Porque no astral, olha, isso é muito importante, eu vivi, convivi, permaneci e atuei dentro da comunidade espírita antes de entrar na teosofia, nesses processos iniciáticos. Você percebe que o mundo astral ele é muito plástico. Qualquer ser que está no astral, ele consegue se moldar e aparentar o que ele quiser. Ele pode ter uma aparência, inclusive, fisicamente, como se fosse Jesus, e te falar algumas coisas, mas não tem nada a ver. Qualquer pessoa que consegue ter essa vivência no astral percebe a plasticidade e a enganação que muitas vezes ocorre e pega pessoas desprevenidas. Então, grandes aparições, muitas vezes que as pessoas pensam que são seres extraordinários, na verdade é um ser do astral que está só se fazendo passar por, né? Porque realmente, para você ter contato com os seres dos mundos internos, num padrão, como eu acabei de dizer, um padrão de Jesus, um padrão de Cristo, um padrão de Buda, um padrão de Manco Capac, desses grandes seres que fizeram história e trouxeram, eles que trazem as tônicas do conhecimento, há que se ter realmente um nível evolutivo muito apurado para conseguir se atingir, né? Mas você tem como responder a tua pergunta, tem diversos tipos. Então tem esses energéticos que são passíveis de serem revistos, né? Você vê por onde? Você vê pela mente angélica, você vê pelo búdico, é um outro tipo de visão. São seres enormes, 2,50 m, com uma energia realmente muito diferente, realmente e agradável. Esse é um fato que difere muito para essa diferenciação quando você está vendo algo positivo ou algo não tão bom. Você sente aquela afinidade, você sente um prazer, uma alegria de estar perto dessas energias.
Tem esses seres energéticos que são assim. Mas tem os seres também que têm aparência mais física, principalmente abaixo dos oceanos, abaixo de mares, abaixo de algumas lagoas, tem cidades espirituais, né? E de lá que saem muitos ufos que as pessoas veem, né? Eles saem debaixo desses mares, etc., e vêm à face da Terra, e aí que as pessoas conseguem ter algum tipo de visão, conseguem saber, conseguem perceber, às vezes, a aparência deles, né? Tem Diga. E a gente pode se comunicar com eles? Pode, desde que você acesse esses 3 corpos, que todos nós temos, mas que a maioria não atinge. Esses 3 corpos, nós temos agora 4 em funcionamento, mais 3. Nós temos um complexo setenário, né? Só que a humanidade ainda ela está muito presa a qual? Astral. Emoção, se perde nas emoções. Às vezes, crimes passionais. A humanidade não consegue controlar um corpo que devia ter sido controlado lá atrás, há milhões de anos atrás. Não tem controle nem hoje. Então, a pessoa que ainda está sob influência e o descontrole desse plano astral, do domínio das emoções, dos sentimentos, é impossível ela conseguir acessar um ser dos mundos internos que está numa frequência de mente angélica, búdico e átmico, que é a própria percepção crística. Precisa de trabalho de reforma interna, de uma vigilância plena dos sentidos o tempo todo, senão não atinge, porque a linguagem deles é essa. Entendeu? Eu não entendi, não. Eu não consigo entender. Porque, assim, quantas pessoas assim que não têm o menor preparo, não está nem ligado nesse tipo de assunto, e recebe, por exemplo, a visita de um extraterrestre. Até grávida ficam. A gente teve depoimentos aqui, até do médico que fez o trabalho, e nunca tiveram contato e não estão preparados e recebem esse tipo de visita. Eu não estou entendendo, eu quero entender. Vamos falar. Com absoluta certeza, não são seres dos mundos internos e não são seres extraterrestres. Da onde são? São seres, foi o que falei. E não sou só eu que diz isso. Daqui eles não são. É até público, se as pessoas pesquisaram, elas chegam nessas informações que a gente está passando, né? Há muita plasticidade no plano astral e no mental. Os seres conseguem se passar por. E você vê, principalmente esses greys, esses baixinhos, que eles existem também, mas eles têm muito ser humano que está desencarnado e consegue se moldar como aqueles, e engana muitas pessoas. Isso é muito comum, né? Isso a gente tem muito relato disso, eu pesquiso isso há 25 anos, então a gente tem muito relato disso e experiência. Então as pessoas acham que estão sendo acessadas, contatadas por esses tipos de seres, mas não estão. Lógico, às vezes as pessoas podem até ficar tristes em achar, poxa, mas eu achei que era. Se a experiência for boa, se tiver algo positivo, ótimo, mas são normalmente abduzidas, inclusive. Existem alguns fatores, né? Pessoas especiais que estão dentro de algum processo. Quando eu digo pessoas no sentido especial de busca de consciência, quem está querendo realmente fazer algo maior por ela, primeiramente, e pela humanidade. Aí tem um motivo para que seres evoluídos queiram entrar em algum tipo de contato para que aquela pessoa possa servir até como veículo para telepatia, de alguma forma, para poder contribuir no processo da humanidade. O processo desses seres nunca é pessoal. Ele visa o todo. Uma regra muito interessante para as pessoas detectarem, se vier qualquer tipo de ser e começar a te elogiar, sai fora. Esses seres não ficam elogiando. O trabalho é rígido, o trabalho é sério, porque o trabalho é para a humanidade. Como que eles elogiam? Como é que é? Como que eles elogiam? Não, querendo te colocar numa posição que você é um ser especial, que você é um escolhido para a humanidade. Esse tipo de coisa não existe, né? Porque não precisa disso. Muitas vezes, pessoas que recebem esse tipo de informação e começam a se achar superiores aos outros, ela cai num ego tamanho que ela perde tudo que ela conquistou. Mas aí, Fábio, eles são altos, eles são mais baixos? Como é que eles são? Estou curiosa. Você não fala para mim? Esses seres dos mundos internos, normalmente, eles são... Tem 4 raças que se percebe muito claramente quando se tem esse tipo de visita, ou presença, ou visualização, né? São seres que eles têm uma aparência próxima à nossa, mas com feições muito mais bem delineadas, né? Você tem um negro com uma cor que ela já está próximo de uma cor de um bronze,
né? Você tem um que é um pouco mais avermelhado. Você tem o loiro. Quando eu estou falando dos seres altos, 2,30 m. São altos e tem mão, tem pé, tem cabelos assim como a gente. Cabelos compridos. A nossa aparência, né? A nossa aparência, só que de uma maneira mais bem delineada. Fábio, você foi médium, né? Sim. Você foi espírita. Foi muito tempo. Você vai contar pra gente como que funcionava? Posso falar. Mas espera só um pouquinho, nós vamos para um break rapidinho e o Fábio Rocha vai contar. Vai. Já, já. Eu estou aqui com o Fábio Rocha falando sobre intraterrenos. E já chegaram algumas perguntinhas, viu, Fábio? Olha, a Lauriane, lá do Ceará, ela diz assim: quais são os tipos de ETs que frequentam a Terra? Olha, como é que é o nome dela mesmo? Desculpa. Lauriane, lá do Ceará. Beijão para o Ceará. Lauriane, primeiramente, obrigado aí pela pergunta. Dentro do nosso conhecimento, que a gente chama da sabedoria iniciática das idades, o Gupta Vidya em linguagem sânscrita, que é uma linguagem multimilenar, são conhecimentos que se perdem até no tempo. Para a sabedoria das idades, não há, por enquanto, interferência de seres extraterrestres. Por quê? Porque o sistema nosso está fechado. Fechado pela interferência, não fechado para visitação. Qualquer um pode visitar. O que não pode é interferir. Vou dar um exemplo muito simples para as pessoas entenderem. O que faria uma abelha numa comunidade de formiga? Não tem lógica, o processo é diferente, né? Então não tem como seres de outros lugares quererem interferir no nosso processo, porque a linguagem é outra, o processo é outro, o mecanismo de evolução é diferente. Logicamente que isso desanima muita gente que está envolto e acreditam nos processos dos extraterrestres. Mas não precisa acreditar em mim, não, né? Eu quero que vocês realmente pesquisem. Aqui a gente só está trazendo a informação da sabedoria milenar das idades, né? Então não tem, no nosso modo de entender, né, de todas as escolas de iniciação, nenhum tipo de interferência de extraterrestre no nosso dia a dia. Isso não tem. Entendi. E tem o Luiz, aqui de São Paulo, que pergunta: os extraterrestres são físicos ou extrafísicos? Olha, aqui na Terra nós temos um tipo de matéria que traz essa fisicalidade, né? Obviamente aqui nós temos uma terceira dimensão. Fora do sistema, obviamente que há outros mundos em terceira dimensão. Mas é importante saber que essas tecnologias intraterrenas, né? Que a maioria dos OVNIs elas vêm de dentro da Terra, nós podemos até falar isso já já, né? A grande maioria vem de dentro da Terra, utilizada por esses seres dos mundos intraterrenos. O que vem de fora pode também estar em terceira dimensão. Quando a gente olha para o céu, a gente só vê terceira dimensão. Mas aqui agora, no estúdio aqui, nós estamos em quatro dimensões simultâneas, né? Então esses seres, eles conseguem, essas naves, diríamos assim, conseguem entrar para a terceira dimensão e ao mesmo tempo deixar a terceira dimensão atravessando paredes, por exemplo. Isso é muito comum. Então pode ser físico, por questões deles quererem aparecer fisicamente, mas desaparece também no piscar de olhos, como muita gente já viu. Eu já vi, você deve ter também já visto várias vezes. Fábio, vamos falar um pouquinho de você, dessa sua experiência. Você foi médium. Sim. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos? Desde pequenininho, eu tinha 2 anos de idade, eu tive uma visita de um ser diferente, né? Que como era ele? É um ser com uma aparência realmente muito grande e me passou alguns símbolos. Ele me deu uma linguagem muito simbólica, até porque eu tinha 2 anos, né? E depois, por conta desses símbolos, que eu fui tentar pesquisar o que era aquilo e tudo aquilo me ajudou a chegar nos caminhos que eu percorro hoje, né? Então, eu atuei muito tempo na Seara Espírita e aqui um grande abraço a todos os meus amigos, centenas de amigos da Seara Espírita, né, participando efetivamente de processos, principalmente em cirurgias espirituais, né? Convivi muito com esse tipo de trabalho, né,
tratando do aspecto de saúde, né? E realmente foram milhares, com certeza, milhares de cirurgias espirituais, onde eu tive também a oportunidade de ter entender um pouco dessa questão, e aí começou a me despertar, porque eu via coisas no meio dos processos, eu via determinadas naves, entrava em determinadas naves, né? Os pacientes relatavam que estavam entrando em determinadas naves, né, nos tratamentos, né, e aconteciam coisas realmente diferentes. Então, a partir daí, eu vi que era um caminho interessante. Foi super válido e foi uma base para você... O Espiritismo é uma excelente base, né? Então, aqui eu faço de coração um convite a toda a comunidade espírita, porque tem muita gente bacana, tem muita gente consciente, muita gente querendo ajudar o próximo. Se deem a oportunidade de conhecer novas coisas. Não fiquem dogmatizados só no Kardec. Porque o Kardec, olha só que interessante, que talvez a série espírita não conheça isso, mas o Kardec, ele não era só o Kardec, ele era um ser muito maior do que o próprio Kardec. Ele era um adepto dos mundos internos, que veio com uma fração de consciência para um trabalho espírita, para que as pessoas que não sabiam que tinha vida após a morte passassem a entender, né? Como o próprio Chico Xavier, que também deixou um trabalho fantástico, um ser especialíssimo, que é muito mais do que o próprio Chico Xavier. Ele é um outro ser, completamente diferente, mas ele veio com uma fração de consciência para fazer aquele intercâmbio. E um detalhe que é importante para fazer um alerta para as pessoas, no sentido benéfico, porque somos todos irmãos aqui, né? Nós somos uma grande, a humanidade é uma unidade só. O próprio Chico dizia que 99% das comunicações espíritas eram falhas e muitas não eram verdadeiras. Para mostrar a quem tenha alguma capacidade de comunicação com outros mundos, para tomar cuidado, porque o plano astral é muito plástico. Então a pessoa tem que, para ela conseguir fazer um intercâmbio interessante, ela primeiro tem que ser ela reformada internamente. Ela tem que ser o padrão evolutivo, uma tônica de ética, de justiça, de moral, de altruísmo, de bons costumes, para poder fazer um intercâmbio de maneira proveitosa com outros planos, porque senão vai dar problema. Quer dizer que existe vida além da morte. A morte não existe. Não existe. Somos imortais. Nós vamos encontrar no outro plano os nossos bichinhos? A realidade dos animais é um pouco diferente da nossa, né? A alma dos animais, ela é chamada de alma-grupo, né? Aqui nós temos uma individualidade, né? Os animais, você pode ver que um animalzinho pequenininho, ele já faz as suas necessidades, já começa a fazer aquela coisinha com a pata para trás, você não precisa nem ensinar um negocinho para ele fazer a limpeza de onde ele fez as necessidades dele, ele já tem aquilo como natural. Por quê? Porque ele é de uma alma gigantesca, né? Uma raça do cachorro, toda a raça dos cachorros, dos gatos, são todos os gatos, eles voltam para uma mesma unidade de consciência, tem individualização, né? Por enquanto. No futuro, a coisa muda, porque eles vão passar para o reino humano. Quanto mais avançados esses animais domésticos, que a gente sabe que eles só falta falar, né, já estão num nível muito próximo, quando tiver a próxima vaga de mudança de reino, aí sim eles vão poder transferir. Mas o animal, ele não é o teu animalzinho lá que está na tua casa, não é ele é o todo. Entendeu? Entendi. Isso ajuda muita gente a se desapegar um pouco, de ficar com aquela... Porque eu tenho 2 animais, então a gente sente, né, mas você tem que ter essa consciência que eles são mais do que aquilo, né? Uma vez, se seu cachorro, um cachorro qualquer, ele volta de uma determinada raça, ele vai desencarna, passou ele junta todo aquele conhecimento dele numa grande mônada. Então, o próximo cachorro que nascer, o teu cachorro vem dentro dele. Mas tem algumas orientações aí que no futuro não vai ter mais cachorro? Você sabe do que eu estou falando. Não vai ter mais cachorro, não vai ser. O termo diz que o mundo não vai precisar mais. É isso? Olha, foi o que eu falei. Nós estamos num 4º momento, que teve 3 anteriores, né? Teve o desenvolvimento do mineral, do vegetal, do animal e do hominal, né? E isso um reino vai ajudando. Esses reinos anteriores dão suporte para o atual. Até o final do processo, que o próximo passo agora é o reino angélico, né? Então, a nossa função é nos tornarmos equivalente a anjo. Então, olha o trabalho que nós temos de reforma íntima e de expurgo daquilo que não nos serve a nível evolutivo para poder passar para o reino angélico. Depois você tem semideuses e deuses, como multiplicidade de um Deus único e verdadeiro. Então, esse é o trabalho. Esses outros reinos eles vão acompanhando até onde seja necessário, mas realmente no futuro não haverá mais, quando estou falando num futuro muito longínquo, porque não tem mais a necessidade, porque eles já viraram outra coisa.
É nesse sentido. Ah, entendi. Entendeu? Eu li um livro do James Sprague, Conversando com os Espíritos, que são pessoas que procuravam ele por esse dom que ele tinha de conversar realmente com os espíritos. Eu vi umas apresentações dele que eu fiquei fascinada. E num pedaço do livro, a pessoa procura ele, um rapaz que morava numa fazenda com o pai faleceu, e ele queria saber do pai. Aí o James Sprague dizia assim, olha, ele está aqui, ele é assim, 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 é assim, assim, assim. Ele falava tudo. Aí ele falou, ele tinha um cavalo, assim, branco e tal. E aí ele falou, então, ele está com o cavalo estava esperando ele, estão juntos. E aí? Fica durante um tempo, né? Realmente durante um tempo, há ainda a permanência na face da Terra desses seres, porque é realmente uma ligação emocional muito forte, astral, porque o animal tem o astral, né? As emoções, né? Ele se sente a alegria dele, tem a emoção. Né? É o corpo que ele mais utiliza, né? O astral. Então, durante um tempo, ele fica ainda no astral e fica com intercâmbio com aquelas pessoas que ele gostou. Mas é durante um período, depois aquilo vai se desfazer, porque a natureza é avançar, não pode ficar preso. Né? Algo que já não existe mais na face da Terra. A Luana está aqui agachada, parece uma cobra, com mais perguntas da galerinha, assim. Obrigada, Luana. É o seguinte, é o DJ Ricardo, olha aí, do Instagram. Bacana, beijo, DJ. Já vi espíritos andando pela rua. É possível ter contato com eles? Isso é natural, né? Para quem tem um pouco de esse campo um pouco mais aberto, consegue ter esse tipo de relação. Essa é uma coisa realmente natural, não tem segredo nenhum e é extremamente possível. Tem muita gente que consegue isso, né? Olha, problema. O Rico, no Instagram, pergunta se esses seres evoluídos conseguem ser semelhantes à imagem do ser humano. Consegue, né? Os seres intraterrenos? Que são os evoluídos. Sim. Não, a imagem é essa, né? A imagem quando nós desencarnamos, a imagem continua sendo essa. Né? Agora, os seres intraterrenos, como eu disse, eles têm uma aparência muito similar à nossa, mas têm uma feição mais bem delineada e são mais altos e tem essas 4 raças que eu falei. O negro, chegando a uma tonalidade... Altos mais de 2 metros? 2,30 m, 2,10 m para cima. Né? Um avatar. São grandes, bem por aí. Então tem o negro, tem o loiro, tem o branco que tem uma aparência quase de gelo, né? E tem um que tem uma pele mais avermelhada. Entendi. Escuta, Fábio, e como que eles se locomovem? Como eles vêm de lá para cá? É na nave ou no próprio corpo, na força? As naves são um veículo comum para eles transitarem entre esses mundos de uma maneira muito veloz. Né? Porque as naves que hoje as pessoas colocam como UFOs e como OVNIs, ou seja, aparentemente não identificados, isso é uma coisa muito comum na Atlântida. Né? A Atlântida, os veículos usuais do dia a dia eram os chamados Vimanas, né? Que hoje tem o nome como OVNIs e UFOs, mas na verdade o nome real é Vimana, e Mana vem de mente. Né? Manas, mente, é um veículo conduzido pelo poder da mente também. Então, se você pega registros, eu até convido as pessoas a pesquisarem que elas vão achar isso. Existiam 2 livros, porque Atlântida, após o último cataclismo, em 9564 a.C., onde numa noite sucumbiram 64 milhões de pessoas na chamada Ilha de Poseidones, após a Atlântida, houve toda uma separação dos seres que iam dar continuidade à nossa atual raça. A Atlântida foi a 4ª raça-mãe. Agora nós estamos na 5ª raça-mãe, ariana. Então foi separado algumas pessoas, uma infinidade de pessoas, para dar continuidade ao processo. Né? Então, as civilizações pós-Atlântida, então nós temos o Egito, temos a Índia. Se você pega registros da Índia antiga, tem livros datados de 5.000 anos atrás, e eu vou citar 2, o Vimakrika Chostra, Tratado, Vimakrika Aeronáutica. Tratado de Aeronáutica datado de 5.000 anos atrás. Ou seja, datados, o que constituía lá no Vimakrika Chostra? Todos os Vimanas, ele dava descrições dos Vimanas da época, compostos normalmente por 16 materiais, sendo um dos principais o oricalco, que era um metal muito especial, que ele conseguia segurar a energia.
mas foi retirado quando os seres desceram para os mundos internos. Então a humanidade não tem mais acesso ao oricalco, mas lá dava todas as características dos Vimanas, os que tinham os charutos, aquele com os formato de prato, um pouco mais ovais. Isso está no Vimakrika Chostra, né? E tem outro que é o Samarangana Sutradhara, onde em 230 trechos também se explica todo o funcionamento dos Vimanas. Isso é público. Se as pessoas forem atrás, elas vão achar esses livros. Nós estamos falando de uma realidade de Vimana de 5.000 anos atrás. É só pesquisar. É que a humanidade não tem acesso, normalmente. Precisa ir atrás para conseguir o acesso. Mas o acesso está lá. Os livros são públicos na Índia. Ô, Fábio, eu estou entendendo o seguinte. Então não existe extraterrestre? Existe intraterrenos? O nosso Já que os extras são planos astral, 7 planos, é isso? Então, são intra. Não, veja só. Existe, obviamente, que nós estamos num universo imenso e que seria infantil dizer que só tem a Terra como planeta, né? Não tem o mínimo cabimento, né? Lógico que a Terra, o universo é permeado por bilhões de galáxias, por bilhões de planetas. O que a gente diz, o que essa doutrina iniciática da cidade aponta, é que o nosso sistema está fechado. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai no sentido de interferência até que a nossa evolução esteja completa. Ou seja, do reino mineral, vegetal, animal, hominal, nós, humano, angélico, semideuses e deuses, esse processo todo tem um começo, meio e fim, que tem que ser estruturado e vivenciado só por nós. Não pode chegar gente de fora interferindo. Podem aparecer? Lógico que pode. Mas a maioria das naves que se vê, elas são naves que são dos seres intraterrenos, dessa divindade que vivia na Atlântida, que hoje compõe o governo oculto do mundo, que vem à face da Terra para determinados trabalhos, zelando pela humanidade. Ô, Fábio, e por que eles não se aproximam mais rapidamente da gente? Por que esse mistério todo que de vez em quando aparece, depois some, depois... Por que não vem? O que eles querem de nós? O que eles querem da humanidade? Espera aí. Você já responde. Tá bom. Nós vamos para um break rapidinho, galera. Fica aí, tá? TemaiSTV.com.br. Face, Instagram, segura aí. Estou aqui com o Fábio Rocha e o assunto é intraterrenos, extraterrestre. A gente está aqui massacrando ele com perguntas, mas antes eu quero mandar um beijo gostoso para minha filha querida, para Nani Venâncio, que a gente ama tanto, que é uma profissional assim da mais alta competência. Ela está diariamente na Rede Brasil à tarde, apresenta novidades, curiosidades, enfim, ela é tudo de bom. Te amo, Nani. O Fábio também conhece você e é seu fã, estava dizendo aqui para mim. É isso aí. Vamos naquele assunto, então. Tá. Por que eles não se apresentam? Por que somem? Por que deixa todo mundo nessa curiosidade, nessa expectativa? E uns acreditam, outros têm certeza que não. Por quê, hein, Fábio? Essa pergunta é muito interessante, Lucimara. Eu vou tentar trazer de uma maneira concreta para as pessoas entenderem. Imagine que a divindade esteja, o Deus único ou eterno, Maheshvara, o nome que se queira dar a Deus, a consciência cósmica. Vamos figurativamente imaginar que ele esteja no topo de uma pirâmide. Isso tem relação, na verdade, com as grandes pirâmides. É por conta disso. A divindade ela vai se subdividindo em processos setenários. Então a gente tem ela no topo. Aí temos os 7 diante do trono, que ficou conhecido como Micael, Gabriel, Rafael, etc. Né? Aqueles 7 se subdividem em mais 7. E vai em processos de divisão setenária até alcançar o máximo da multiplicidade possível na base dessa pirâmide. Quanto mais para baixo, menos consciência. Quem tem menos consciência está na base da pirâmide? A humanidade. Qual que é o trabalho? É a humanidade ganhar consciência ou experienciação
que é a própria experienciação da divindade na materialidade, transformando o que nas escolas iniciáticas a gente chama de transformar a vida primordialmente em energia, em vida realizada como consciência ao final do processo. Então a humanidade agora, na base dessa pirâmide, ela está agregando consciência na nossa relação diária com o mundo. São experiências novas, né? Então você vai galgando esses degraus e vai subindo em consciência. Quando você equivale a 7 pessoas, você sobe um degrau em termos de consciência. Só que são milhares para você chegar. Nessa pirâmide está todo mundo lá. Os famosos da linguagem católica, e arcanjos, e Elohim, o nome que se queira dar a todas essas hierarquias ou deuses. E nós estamos na base. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, lembra da frase de Jesus? Eu e o Pai somos um? Esse é o sentido oculto disso. Eu, você, somos um com a divindade, porque nós estamos dentro dessa pirâmide. Ela só está subdividida, mas todos nós somos ela. O nosso Deus interno, o nosso Cristo interno é uno com esse processo. A humanidade é uma só unidade, o universo é o verso do um. Né? Então, por que Deus interfere? Porque eles somos nós aqui. Nós somos eles aqui. O trabalho que tem que ser realizado no mundo físico é por quem está no físico. Não adianta seres de outras dimensões interferir, porque são eles mesmos. Nós e eles somos uma coisa só. Mas quem está na fisicalidade somos nós. Nós temos que realizar. Eles não vão interferir no sentido de fazer a lição de casa para nós. Não fazem isso. Ô, Fábio, eu estava vendo um depoimento esses dias aí de uma ministra russa. Falou um monte, mas ela termina dizendo assim, que a política mundial está na mão dos ETs. O que você acha disso? Uma ministra da Rússia. Eu vou sempre repetir, tudo que eu falo, 100%, não é conhecimento meu. Eu trago esse conhecimento da multimilenar sabedoria iniciática das idades. Para nós, para quem estuda, eu e milhares de pessoas, né, não há a interferência de nenhum extraterrestre no nosso processo. O processo, ele é, como eu disse, coordenado por quem? Pelas hierarquias espirituais e hierarquias construtoras que estão nos mundos internos. Esses sim zelam. Esses sim trazem a tônica do conhecimento. Não tem como alguém que queira atrapalhar o nosso processo, porque eles são os zeladores, eles são os protetores. Eles evitaram a guerra nuclear? Outra pergunta inteligentíssima. Por que eles zelam? Não pode ter uma guerra nuclear agora. Por quê? Porque o processo, a Terra, hoje, é a vaga de vida para a evolução de bilhões de mônadas. Bilhões de espíritos estão dentro do processo precisando da Terra para evoluir. A sabedoria das idades explica que você só consegue evoluir quando você está encarnado. Porque no outro plano você está no mesmo nível, similar a outros seres da mesma tônica sua. Então não tem muito embate. Você só consegue ter seres diferentes para você avaliar como é que você está a nível evolutivo no dia a dia, transitando com as pessoas. Porque aí você pega uma pessoa desequilibrada aqui que quer te agredir, como é que você vai reagir? Né? Aqui você consegue se testar. Né? É aquilo que a gente diz que é o seguinte, muito mais vale. Né? Isso, um grande ser, chamado professor Henrique José de Souza, um dos maiores seres que passou pela face da Terra, ele diz o seguinte, muito mais vale um discípulo aqui no Ocidente do que um mestre lá no Oriente. Você fala, por quê? Porque lá no Oriente, no alto da montanha, você meditando, não tem ninguém lá te enchendo a paciência para ver se você vai reagir, se você vai conseguir ter equilíbrio emocional para conseguir... Né? Qual seria a tua reação no alto da montanha? Você está lá meditando, não tem ninguém para te perturbar, agora fica no meio do trânsito com alguém te fechando o carro, alguém buzinando na tua orelha, falando um monte de bobagem, como é que você reage? Então aqui, no Ocidente, hoje, você tem uma experienciação praticamente o dia inteiro. É uma tarefa de ganho de consciência, de ganho de equilíbrio, porque você tem onde aprender, você tem onde se testar. Aqui é o local. Entendi. Ô, Fábio, você como já foi espírita, fez vários trabalhos em centros, tem espíritas que eles afirmam que eles recebem extraterrestres e intraterrenos. Isso aí é possível? Olha, a sabedoria da iniciativa das idades aponta que não. Né? Por quê? Por algumas coisas a gente já até falou. Né? Obviamente que se tiver, mesmo não ser espírita, pessoas que estejam em processos de consciência, e se ela já estiver acessando esses corpos superiores dela mesma, que é coisa muito rara, ela consegue ter um intercâmbio até com outros níveis de consciência.
Pode até ter algum tipo de relação. Mas isso é a gôndola do palheiro. Né? A gente vai contar isso em 1 bilhão de pessoas, porque não acontece normalmente. Né? E foi como eu falei, para a sabedoria das idades não tem interferência nenhuma de extraterrestres. Outro dia, até um irmão que você conhece muito bem, e todo mundo que acompanha esses trabalhos espiritualistas sabe, um grande irmão nosso, muito conhecido, Wagner Borges, fez outro dia uma matéria muito interessante sobre isso, mostrando exatamente sobre a plasticidade, porque o Wagner trabalha com essa questão da saída do corpo, né, no instituto dele. E ele aponta isso aí, essa plasticidade dos seres do astral se moldando como extraterrestres, aparentam aqueles greys, e na verdade são humanos transformados, desencarnados, se passando por greys. Então as pessoas podem até achar que estão recebendo ou estão tendo contato com seres de extraterrestres, mas na verdade não é. Né? Esses seres, Fábio, eles são imortais? Ou eles morrem? Como que é? Os intraterrenos, isso. Esses são imortais. Esses são imortais, são as próprias hierarquias espirituais dessa grande pirâmide que eu te falei. Agora, o ser humano tem que se tornar imortal por seus próprios esforços. Aqui entra um detalhe que é muito comum dentro das escolas de iniciação milenares e que o Espiritismo, como eu disse, o Chico Xavier e o Allan Kardec vieram com menções específicas, então não contaram tudo, mas eles sabiam. Você não tem realmente como fazer, eles não podiam informar. Né? Porque não era o momento que ia assustar. Mas tem um limite de encarnações, que todo mundo tem, diríamos, um protocolo a ser atingido. Se não atinge aquele protocolo, não atinge a imortalidade. Eles são nossos protetores? No sentido de dar a tônica do conhecimento para a gente avançar. Só? Eles não interferem, porque, como eu falei agora há pouco, a realização é para quem está encarnado. Eles não interferem em nada. Eu ia perguntar se eles são protetores. O mal está assolando tanto esse país, esse mundo no momento. Existe uma frase do Jiddu Krishnamurti, Krishnamurti é muito conhecido, que ele dizia o seguinte, uma frase fantástica, para se meditar. Mata o mal em ti, que o mal do mundo não te atinge. É para acreditar, porque está aí o segredo. Você se transformando, você fica livre do mal da terra. Por vibração. É o que dizem, que ninguém muda, é a gente que muda, né? Só nós temos que mudar. Agora, Fábio, como que eu faço se eu quiser ter contato com eles? Como que eu faço? Num processo de busca contínua, integral, com responsabilidade, buscando, primeiramente, o seu controle. Controle do quê? Primeiramente, dos 4 corpos que nós temos agora encarnados. Um domínio do corpo físico, ou seja, desde uma alimentação. Qual que é uma alimentação salutar? Né? Hoje tem uma bagunça, né? Eu trabalho na área da medicina integrativa, né? Da medicina chinesa, da medicina natural científica. Há, de fato, uma bagunça nessa questão. As pessoas estão se alimentando de uma maneira que elas estão morrendo antes do tempo. Para os chineses, você morrer antes dos 120 anos é prejuízo. Porque há mecanismos de... A gente vê normalmente, e quando tem esses relatos que vai para o Guinness Book, são seres que vivem no Oriente. Né? Ou seja, se você se alimentar, você consegue ter uma permanência na Terra, e é só na Terra que se evolui, como eu acabei de falar. Quanto mais você permanecer aqui, melhor. Então você tem que ter o controle do corpo físico. Saber se vitalizar de uma maneira adequada. De que modo? Fazer um pranayama diário, de modo sistemático, respirar diafragmaticamente. Você tem que cuidar do seu corpo vital. Tomar sol, a helioterapia é um negócio fantástico. A inserção de vitamina D no corpo é fundamental para a nossa imunidade. Né? Aí você tem que cuidar do teu corpo astral. De que maneira? O equilíbrio das emoções, quer seja praticando, então, desde a yoga ajuda nesses 2 princípios. Né? Yoga e meditação te ajuda tanto na questão mental, como também no equilíbrio das emoções. Aí você passa a ter o domínio dos 4 corpos. Quando você tem o domínio desses corpos, começa a acontecer o quê? Você começa como que bater no corpo superior, que é a mente angélica. Porque você está em equilíbrio aqui. Aí você começa a acessar o corpo causal, o verdadeiro espírito, a mônada, que é o mesmo corpo que os seres dos mundos internos usam. Aí você consegue o contato, você consegue avançar. Você já teve contato com algum deles? Olha... Bicho, parou? Desde quando eu era pequeno, eu tive algumas experiências diferentes, né, que depois eu vi que não são experiências comuns, assim, pelos relatos e livros, dos milhares de livros que eu já li. Então, tive algumas experiências diferentes, diríamos assim. Né? Não dá para contar uma? A experiência é muito particular.
E tem uma regra, né? Por mais que eu desculpa, mas tem regras que algumas coisas não são permitidas serem ditas, porque você atrapalha o teu próprio processo. São coisas que elas têm que ser para minha evolução, então não é para a evolução dos outros, né? Só tem a ver com o meu processo. Mas tudo bem, até respeito. Mas você não acha que as pessoas têm que saber, a humanidade tem que ter informação desse tipo Essa de informação ela acontecimento? existe, está em todos os livros de teosofia, tem muito relato lá de como o procedimento, como as coisas acontecem. Né? Eles protegem a Terra? Eles zelam pela Terra o tempo todo. Né? Qual a prova que nós temos disso? Que até hoje, com toda essa bagunça, muitas vezes comandadas por seres, aí a gente vê o que está acontecendo lá na Coreia, né, do Norte, com aqueles testes que estão sendo feitos, são pessoas que são inconscientes e que podem prejudicar de alguma forma o globo terrestre. Como aqui é a série de evolução de toda a humanidade no presente momento, eles vão zelar no sentido de proteger a Terra para qualquer coisa que possa implodir a Terra, digamos assim, ou causar um transtorno de dimensões planetárias que atrapalhassem todas as mãos. Então, eles protegem nesse sentido. Eles são maus? Seres intraterrenos, não. Porque lá... Tem ufólogos que vêm aqui que eles afirmam que tem uma parte dos ETs que são do mal. Então, vou repetir. Para nós não tem ETs do mal. Né? Um grande irmão nosso que você conheceu muito bem, o professor Ademar, amo de paixão. Teve uma experiência com ele que aconteceu lá na região do Roncador, em Mato Grosso, que ele estava transitando por uma estrada com o filho dele. De Chevette. E uma nave o seguiu durante muito tempo nessa estrada e em determinado momento um ser, né, com uma pequenininho, 90 centímetros, pulou no vidro da frente do carro, começou a chacoalhar o carro, né, que o Ademar falou que pensava que ia desmontar o Chevette dele, de tamanha força que tinha aquele ser, né, e ele ficou desacordado durante 2 horas. Né. Aí você fala que era uma experiência ruim? Não dá para saber. Ele continua aí firme e forte, né, levando consciência para todo mundo. Então, realmente, se existir alguma experiência que ela tenha uma tônica um pouco mais negativa, aqui é uma lei de causa e efeito. Nós estamos no universo polar que, dependendo do que, se a determinada pessoa estiver aprontando alguma coisa e mereça alguma experiência, diríamos, entre aspas, um pouco mais dolorosa para aprender o caminho da retidão, pode ser que aconteça. Mas os seres dos mundos internos trabalham pela ética, pela justiça, pela moral, pelo bem, pelo bom e pelo belo. Ô, Fábio, assim, antigamente a gente tem uns nomes assim tradicionais, tipo que as pessoas viam uma longe, a outra, enfim. Eu vi um saci. Aí descrevia o saci. Aí uma mula sem cabeça, aí descrevia. Você acha que elas viam naves e, como elas não tinham essa consciência, elas davam um nome tipo assim? Olha, esses seres, né, da cultura brasileira normalmente são elementais, né, que têm essas aparências, que conseguem ter esse tipo de aparência e que as pessoas confundem e acabam criando todo esse cenário aí da cultura brasileira, né, desse folclore, etc. Mas, na verdade... Os gnomos existem? Existem, sim. São seres dos reinos elementais. E a gente consegue saber como que eles estão aí? Você consegue ver, né? Na verdade, eles têm um grande receio do ser humano, porque o ser humano não é difícil de perceber que é complicado, é só ler o jornal. Todo mundo tem receio do ser humano. O ser humano é complicado, mas eles percebem aquelas poucas pessoas que estão bem intencionadas, e principalmente em locais de transição de reino, por exemplo, do reino mineral com o reino vegetal, nessa transição de reino. Quando você está numa floresta ou qualquer coisa assim, é possível de ser visto, sim. E aqui até fica um alerta. Eu vi que a gente percebe que às vezes em livrarias tem livros para você ficar evocando gnomos e fazendo simpatias. Saiam disso, porque o único ser, uma vez você fazendo um trabalho, fazendo alguma magia, envolvendo seres elementais, ele nunca mais sai de perto de você. E tem muita gente que enlouquece por causa desse mau uso por serem inconscientes. E o elemental nunca mais sai de perto dele e chega a enlouquecer. O único ser que consegue dominar o elemental é o reino angélico. Mas como você usou mal, você vai acabar pagando o preço depois. Então não utilize esses tipos de magia. Ok. Galera do bem, com o apoio da Camila, da Luana e do Xandão, a gente vai encerrando nosso papo aqui.
estava tão gostoso, precisa voltar mais vezes, porque tem prazer. muita coisa para informar. Fábio Rocha, pesquisadora há mais de 30 anos. Obrigada pela sua presença. Obrigado você. Obrigado. É um prazer estar aqui, viu, Lucimara? Prazer é nosso. Galera do bem, galera do Instagram, obrigada por nos acompanhar. Adoro vocês, vocês estão sempre comigo, curtindo, acompanhando. Obrigada por todo esse carinho, viu? Que agora eu estou tendo a oportunidade de falar. Galera do Face, um beijo grande. demaistv.com.br. Não esqueça, todos os sábados, às 12 horas, eu estou na Rede Brasil com o programa Lucimara Paris. Nani Venâncio, eu te amo. Até terça, às 13 horas, na demaistv.com.br. Obrigada, Fábio Rocha. Obrigado, Lucimara.